Salve, salve, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada. Vamos falar da Inter de Milão. Vamos falar do United. Tolisso é uma ideia. Deu Inter ou penda na Inter de Milão? Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Deixa o like e se inscreve no canal. É nóis. Meus amigos, vamos falar do United, meus amigos, e vamos falar da bola da vez. Tolisso, meus amigos. Tolisso do Lyon é um nome especulado no United, segundo l'Equipe. O United perguntou aí as condições do acordo e também fala que o Lyon tá muito atraído pelo projeto do United. Seguinte, rapaziada, pela matéria, me parece muito cavada de empresário. Porque também citou o Atlético de Madrid, se o Atlético de Madrid vendeu o Depou, pode tentar ele. Enfim, rapaziada, me parece muito cavada de empresário. Agora, ele é um perfil de jogador que o United tá atrás. Isso é fato. Ele é um número 8. E o Tolisso vem de uma boa temporada. Ele foi um jogador que cresceu muito nos últimos 6 meses. Se você pegar aqui, ó. Ó, os últimos 6 meses dele, ó. O tanto de produção, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Gol. Ó, os 6 primeiros meses, ó. Tem umas assistênciazinhas aqui pingado. Entendeu? Ó, tem um golzinho aqui. Quando você pega já, ó. Começo aqui. Janeiro já começa a performar melhor. E já começa a fazer gol. E ser um box-to-box que ele é, né? Uma presença física. E o Tolisso é um cara que se destacou por chegar no último terço, né? Então, realmente, os últimos 6 meses dele foi muito bom pelo Lyon. Gente, quando o Lyon chegou ali a brigar por um G4, teve uma ilusão, teve bons resultados, quase eliminou o United na Europa League, foi aquela virada incrível, e o Tolisso jogou muito bem aqueles 2 jogos, ele vinha sendo titular. Outra coisa, rapaziada, faz sentido talvez ele sair, por quê? Vocês viram a treta aí do Lyon, em relação à permanência ou não. O DNC fez alguns requisitos, o Lyon ficou na Ligue 1, na primeira divisão, mas eles têm umas restrições lá de orçamento, restrição de salário, esse negócio do Almada, Atlético de Madrid. Então tá tendo uma limpa. O Lyon precisa seguir um orçamento, restrições de acordo com o órgão lá que fiscaliza a parte financeira dos clubes franceses. E o Tolisso tá num salário alto. Ele chegou lá de graça. Ele veio como free agent. Um contrato de 4 anos. Belezinha? E ele é o número 8. Tolisso sempre foi um cara físico e de chegada no último terço. Um cara capaz de ganhar duelos. Um cara que chega no último terço. É um box-to-box. A passagem dele no Bayern de Munique teve ali seus momentos, mas nada muito especial. Tanto que ele sai de graça para o Olympique Lyon, que joga muito bem. Fez os últimos 6 meses dele, foi bem impressionante. Obviamente, rapaziada, o Tolisso não seria a minha opção 1, 2, 3 ou 4. Tem vários nomes aí na frente do Tolisso. Agora, enrolado o fair play financeiro, ele é uma opção. ABC quanto? Cara, eu comparo o mercado do Tolisso hoje, eu vou comparar com o Xhaka. O Xhaka tá saindo por quê? 15 a 18, 20 milhões de euros. E para a Arábia Saudita, eu devo chutar que o Tolisso seja mais ou menos nesse preço. 10, 15, 20 estourando. Mais ou menos nesse range aí. 15 com bônus. Ele veio de graça, o salário não é tão baixo. Não é tão baixo, então o Lyon... Enfim, rapaziada. Eu acho que deve ter muito time árabe atrás dele também. Muito time árabe atrás dele. Novamente, rapaziada, ele é uma boa ideia. Eu acho ele uma boa ideia. Não, novamente, não seria meu nome 1, 2, 3 ou 4. Jachari, Ederson. Cara, pra mim eu acho que essa posição de número 8 tem bons jogadores por aí. Mas o Tolisso é uma ideia, é uma oportunidade de mercado. Entendeu? Ele é uma oportunidade de mercado, ele é um cara de último terço. Agora, o problema com o Tolisso, ele não é o cara... A parte defensiva dele me incomoda um pouco. Mas ele é um cara de chegada. Cara de chegada pro ataque. Ele é aquele cara que ele precisa... Eu acho que ele precisa daquele meio campo mais compacto pra ele brilhar. Ele não é um cara de ficar defendendo em campo aberto. Ele tem algumas vírgulas defensivas, o Tolisso, gente. Marcação, ok, nada demais. Em campo aberto, eu não acho que ele é um cara que ocupa muito espaço de maneira mais inteligente, entendeu? Ele é um cara, ó, você vê, ele joga muito mais ali pela esquerda, ele não é aquele cara, ele não é aquele todo campista. Ele tem dificuldades ali no campo aberto, ele não é aquele cara que deixa aquele meio campo vivo, sabe? É minha vírgula com o Tolisso. Por isso que eu falo, ele não é a minha opção número 1, número 2, número 3, número 4. Ele tem esses defeitos no jogo dele. Principalmente agora, ó, chegando na casa dos 30 anos. Então tem algumas vírgulas. Agora, é um cara que leva a bola pro ataque, é um cara de chegada no último terço, é um cara de produção, 7 gols, um cara que gosta de entrar na área, que gosta de chegar, que gosta de aproximar, 4 assistências. Ele é um cara de chegada no último terço. Você vê 11 participações em gols como meio campista. Ele é um cara que tem muito impacto no último terço. Por exemplo, o Tolisso, gente. O Tolisso é a versão mais experiente do Dewsbury Hall. Pronto, achei a comparação.
Ele é a versão mais experiente do Dewsbury Hall. O que era o Dewsbury Hall no Leicester? Vamos pegar aqui, ó. Hall. No Leicester, no último ano dele. Vamos lá, pegar aqui, ó. Isso na Championship. Não. 12 gols e 14 assistências. 26 participações em gols. E ele jogava como box-to-box, o do Dewsbury Hall. ABC, o Dewsbury Hall no United, novamente. O que sempre pegou pro Dewsbury Hall, a parte defensiva. Não de correr, mas... Entendeu? Pegada. Com o Tolisso, você não tem um meio campo talvez tão vivo, defendendo em campo aberto. Ele é um cara que sabe, ó, ele sabe ganhar duelo, ele taticamente ali, ok, agora, defender em campo aberto, você tem aquele meio campo à prova de bala. E isso pode, novamente, no United, isso pode caber, porque é o time que joga na linha de 5. Vamos lembrar da época do Ten Hag, como era? Meio campo fofo, estoura na linha de 4. Se a linha de 4 é fraca, ou zoada ou bichada, goleada. Olha a aula de futebol que eu tô dando pra você. Agora, quando você joga numa linha de 5, mais estabilizada, você abre brecha para ter um meio campo talvez mais leve e com mais chegada. Mas eu preciso de uma linha de 5 estável, para justamente absorver esse meio campo leve. Novamente, não é que o meio campo vai ficar fofo, não é meio campo fofo, lembrando. Mas na parte ali de consistência no meio campo, por exemplo, não é o Ederson. Pronto, não daria aquela consistência, por exemplo, um cara que eu acho muito bom pra esse papel, Camavinga. Não é o Camavinga, entende? Tamo junto. Rapaziada, vamos falar da Inter de Milão, meus amigos. Cone del Inter é uma opção concreta? Openda, meus amigos. Openda na Inter de Milão? É possível? Vamos lá, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte, são muitos rumores de Cone del Inter. Que aqui, ó, a Inter tá perto de chegar num acordo com o jogador. E que, tipo assim, ó, como o preço do Leone de 40 milhões de euros, tipo assim, frustrou a Inter. Tá errado. Se isso aqui for verdade, tá errado. Tá errado. 40 milhões de euros é o preço pelo Leone. Paga que você contrata um zagueiro para 10 anos, belezinha? Aqui fala, ó, como o preço do Leone de 40 milhões de euros deu uma frustrada na Inter, eles viraram para o Cone del Inter como plano B, que é avaliado em 20, 25 milhões de euros, né? Espaço teria que tem que ser feito na defesa. A Inter não pode se mover até saídas forem completadas. Do perfil do del Inter, é só se vender Pavard ou Bissek. Porque você já tem o Darmian. Talvez se o Darmian sair, mas o Darmian é um cover ali, é um cara versátil. O Pavard é um cara muito confiável. Você tem também o Darmian. Alguém tem que sair. Darmian, Bissek. Darmian tá aqui ainda, tá? Darmian. Tá aqui. Darmian, Bissek. Alguém teria que sair pra você. Pavard. E de verdade, cara, das opções, cara, Bissek melhor, Pavard melhor. Darmian, pra mim, é melhor do que o del Inter, velho. Cara, o que você precisa de um zagueiro naquela parte central? Aí o Giovanni Leone. Mas enfim, ó. Apesar de vários interesses e vários interessados, tem uns times da Premier League que estão de olho nele, segundo o Fabrício Romano. A preferência dele é ir para a Inter, caso a oportunidade apareça. Ou seja, tem muita coisa aqui de empresário, né? Aí o Fabrício Romano, ó. Fabrício Romano. Hoje na Bélgica, circulam notícias que a Inter está perto de contratar a del Inter. É verdade que a Inter está interessada no zagueiro, mas não há negócio, não está fechado e nem avançado. E não há relatos que as duas equipes estejam em negociações. Estavam com o Carboni. O Carboni foi emprestado para o Genoa, mas só. Não tem nada de Cone del Inter, segundo o Fabrício Romano. Gente, é o Leone. A Inter, hoje, no momento, ó, lado esquerdo da defesa, Bastoni e tem o Carlos Augusto. Direito ali, Pavard, Bissek, tem até o garoto lá, tá aqui, o Tomás Palácio tá lá também. Tem o Darmian que cobre zagueiro, cobre ala, mega versátil, você pode trazer o Pavard um pouco. Tá faltando Juventude, De Vrij e Aceb, que é o zagueiro central. Aí que entra o Giovanni Leone. Se fala aí de reincidir o contrato do Aceb, eu não acho que a Inter vai fazer isso, mas pode ser uma possibilidade. Mas eu acho que a Inter... Cara, a Inter, pelo menos, ó, já, ó, mais um ano de De Vrij e Aceb. Pelo menos, contrata o Leone e deixa ele emprestado. Eu acho que a Inter deveria pelo menos fazer isso. Contratar o Leone e deixar ele emprestado um ano no Parma. Aliás, qualquer time na Itália, Milan, Juventus, quem puder fazer esse movimento, na Europa, contrata ele e deixa ele um ano emprestado no Napoli. O Tottenham fez isso com o Doug, quem lembra? Contratou e deixou emprestado um tempo. Por que não? É um investimento pro futuro. Cara, eu acho que o Leone na Inter cai muito bem. Mas segundo o Fabrício Romano, nada concreto no momento, belezinha? Aí, rapaziada, Openda. Pra quem não sabe, ó, até fala aqui, ó.
Quando o Taremi sair, a intenção da Inter, ó, é contratar um segundo atacante, um meia atacante, um jogador número 10. Apesar de rumores, o Como não vai negociar o Nico Paz. O meio-campo é fundamental para o projeto do Como. Ou seja, você vê, confirma o que chamam lá, estão chamando, ó, de Mr. X. Mr. X. É o que estão chamando lá na Itália. E um dos nomes aqui pelo Corrielo é o Openda. Só que o Openda não é esse perfil 10, cara. Eu não acho o Openda. Se beleza, segundo atacante, ele pode jogar de segundo atacante. Mas, ó, o Fabrício Romano é muito claro. Um número 10. O Openda não é esse 10. Entendeu? Até o Nkunku é mais esse 10 do que o Openda. Outra coisa, o Leipzig não vai vender, até falar aqui, ó. O maior problema é o preço. A Inter quer apenas investir 30, 35 milhões de euros. Não dá, velho. Cara, isso aqui foi nem que o Leipzig pagou. O Leipzig perde 40, eu acho, pelo Openda. Deixa eu ver. Olha aqui, 43. Você tá doido. Não foi a melhor temporada do Openda. Junto com vários outros ali do Leipzig, não foi a melhor temporada dele. Não foi. Não jogou bem, falhou, perdeu gols claros, sequência ruim, inconsistente. Não foi a melhor temporada do Openda. Mas o Leipzig ainda conta com ele. Não vai vender ele por 30, 35 milhões de euros. Então, rapaziada, você, torcedor da Inter, não se iluda. Não se iluda. É muito difícil, principalmente para oferecer isso aqui. 30, 35 milhões de euros. Não dá. O Leipzig não vai vender só por isso aqui. O Leipzig talvez venda por 60, 70, 50 mais bônus. Talvez. Mas eu acho que se eu fosse o Leipzig, o foco seria recuperar a melhor versão do Openda. Se eu fosse o Leipzig, era recuperar a melhor versão do Openda. E nem acho que é desse perfil aqui. Entendeu? Nem acho, entendeu? O Asensio é o nome melhor pra isso. O Nkunku é o nome melhor pra isso. Mas a Inter tá no mercado por esse atacante, rapaziada, ó. Número 10, ó, um meia atacante. Eu não acho o Openda. O Openda é um segundo atacante 9. É tipo assim, você ainda tem que forçar um pouco pra colocar ele de segundo atacante. Eu acho o Openda bem 9 mesmo. 9, um pouco ali, segundo atacante. Um pouco, belezinha? Mas o Openda é muito difícil, rapaziada, muito difícil. E nem acho que é o perfil certo.